você tem que colocar como meta na vida ser feliz. E o dinheiro tem que participar disso, não tem que ser um fim em si mesmo. Tá certo? Não tem que ser um fim em si mesmo. Senão, eu vou dizer para você que se a pessoa não estiver bem resolvida, ser rico é a pior desgraça da vida dela. Eu vou explicar por quê. O pobre, ele tem um consolo, ainda que hipotético. Eu tô triste por quê? Porque eu tô desempregado, porque cortaram a minha luz, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Ele tem uma razão para estar pobre, para estar triste. O rico, ele não tem. Eu tô tão triste quanto, mas eu não tenho nenhuma justificativa para isso. Se eu quiser comprar um helicóptero agora, eu compro. Se eu quiser ir para almoçar em Paris e voltar no dia seguinte, eu faço. Só que eu tô tão triste como aquele pobre, só que eu não tenho os argumentos do pobre para poder justificar a minha tristeza. Me acham louco. Então a pessoa pira. E além disso, um segundo elemento, quando você está pobre e está assim, eu tô triste por causa disso, você tem um estímulo para sair daquela situação. Não, então peraí. Se eu tô triste porque eu não tô tendo dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, então, não, eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou assistir o programa do Grupo sócios. Primo aqui, dos sócios, que eles vão me dar a dica lá, eu vou aprender como é que eu invisto. Tem muita gente, talvez, que assista vocês, e vocês devem ter contabilizado aí muitos testemunhos de gente, tem obrigado, vocês me ajudaram a lidar melhor com o meu dinheiro. Eu vou aprender. Eu sei, eu vou sair desse inferno. Agora, quando você está no paraíso, sentindo-se no inferno, você vai sair para onde? Não tem essa desculpa. Não, esse é um ponto até muito interessante. Voltando um pouco, né, quando você comentou essa questão do ranking da Forbes, eu concordo absolutamente com o que você disse. Eu sempre faço um questionamento para jovens que vêm falar comigo e falam, poxa, eu não tenho dinheiro, Bruno. Jovens de 20 anos, com muito potencial, já estudando, inteligentes. Aí eu pergunto, quem é mais rico, você ou Warren Buffett? Warren Buffett, para quem não conhece, é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Tem um patrimônio aí que deve estar beirando hoje os 180 bilhões de dólares, está entre os 10 mais ricos do mundo. Só que ele tá com, se eu não me engano, 96 anos. Esses jovens têm 20. Então será que o Warren Buffett não daria 180 bilhões para voltar a ter 20? Poder ter mais 70 anos de vida pela frente? Talvez sim, talvez não. Também. Talvez sim, talvez não. Mas o ponto é, olha só o quanto você tem. Uma vida pela frente. O Warren Buffett pode multiplicar o patrimônio e chegar a 1 trilhão. Ele não consegue comprar mais 10 anos de vida. E você tem talvez 70, 80 anos pela frente, né? Com a medicina evoluindo, pode ser até que mais. Então, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é uma das coisas, é um meio de troca que pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo. Sim. Olha, essa última frase, o dinheiro pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo. Eu vou dar um conselho aqui que parece na contramão de tudo que a gente falou. Se o dinheiro ficar muito caro, não adquira. Eu vou responder com uma parábola de Jesus. Essa eu não vou ler, não. Vou citar para não ficar muito cansativo. Vou ler um pouco, cito. Uma vez Jesus estava num lugar e 2 jovens foram até ele e um falou assim, mestre, mande que meu irmão reparta comigo a riqueza, a herança. Jesus olhou para ele e falou assim, quem me fez repartidor entre vocês? Vou contar uma história. Certo homem era muito rico. E a sua plantação deu muito e muito dinheiro. E ele falou, já sei que eu ganhei muito dinheiro, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e fazer celeiros ainda maiores para juntar mais dinheiro. E assim fez. E Jesus continuou dizendo a riqueza dele. E aí Jesus fala o seguinte, e aquele homem dizia de si para si mesmo, olha, terei muita coisa. E aquele homem disse de si para si mesmo, agora farta minha alma, porque nós temos muita coisa em abundância. E uma voz lhe falou, seu idiota, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem ficará? Essa parábola de Jesus, ela me chama a atenção, agora eu vou colocar a cultura do Oriente Médio, por uma frase que Jesus usa para descrever o camarada ali. Ele falou de si para si mesmo. Essa frase, para mim, é a chave para entender a hermenêutica dessa parábola em relação ao dinheiro. Vocês já foram para o Oriente Médio? Não. Algum país? Não, né? A gente foi pro Dubai, Oriente Médio. Vamos dizer Emirados, mas é bem diferente. É o Oriente mais... É mal menos. Mas vamos pegar um Oriente Médio que você fica com o beduíno mesmo, com o pessoal ali. É uma sabedoria desse povo do deserto, a maneira que eles têm de ficar com eles mesmos, comer a comida com eles com a mão, na tenda. Eles têm uma coisa interessante, eles valorizam muito as relações sociais. A pior desgraça na cultura de um oriental, do Oriente Médio estou falando, não do Japão, estou falando países árabes e judeu, é comer sozinho.
a pior desgraça. É ofensivo. Uma refeição solitária, ela é a pior coisa que tem. Não tem sentido. E para eles o prazer é comer com você e no mesmo prato. Igual eu já no Sudão eu fiz isso. Para a nossa cultura é meio nojento trazer aquele prato aqui e você ficar comendo com a mão com o sujeito no mesmo prato ali. Mas para eles isso é maravilhoso. Tanto é que em alguns países como Afeganistão, que a pessoa rouba, eles cortam a mão direita, a esquerda, ou a direita, qualquer uma das duas, não importa. Não, ele corta a direita geralmente. Por quê? Porque a direita é a mão que você vai tocar na comida, a esquerda é para limpar o corpo. Então, se corta essa minha mão, eu sou obrigado a comer com a mão esquerda. Ninguém vai querer comer com o cara. Eu vou ter que comer sempre solitário. Então, a maneira de me isolar é o pior castigo que tem. E eles gostam de conversar. Você vai, por exemplo, numa loja na Cidade Velha de Jerusalém, o camarada... A Laura sabe, quando eu vou visitar meus amigos lá, a primeira coisa... O que você vai beber? Ou então vem trazer o baklava... Vou contar aqui em público. A Laura odeia o baklava. Um doce não é muito bom, não. É um doce. É um doce muito doce. Eu também não gosto. Mas quando eu não gostava solteiro, eu engolia um. Agora que eu não gosto casado, eu tenho que engolir dois. O meu e da Laura, que ela dá disfarçada assim. Tá certo. E pro camarada, você não comer a comida dele é ofensivo. Então, quando não tô olhando... E já teve situação que eu fui com a Laura e falei assim, você vai ter que beber. Porque é outra coisa, eles trazem o chá estupidamente quente. E tem que beber na hora? Não, esse que é o detalhe. Tem que esperar. Tem que esperar. Porque se tá quente, você não vai poder beber na hora. Fica conversando. Fica conversando para ir esfriando aos poucos. É a melhor maneira que tem. Você tá entendendo? Sim. E se ele enche só um pouquinho a caneca, é que você não é bem-vindo. Se ele enche até o torre, é que você é bem-vindo. Vai ficar mais tempo. E se a esposa não bebe quando o cara vira, aí ela põe pra você, porque é interessante. Essa é outra história. Ele não participou bem com a gente, porque a Laura tava junto, é uma cultura deles, mas ele tava esperando que eu bebesse o chá. Vamos pegar essa cultura, eles gostam de conversar. O comércio, você chegar ao seguinte, quanto que é essa garrafa? R$10, pode levar? Não. Essa garrafa aqui, R$60. Não, eu pago 5,5, você tá me esfaqueando. Porque ele gosta da pechincha, porque o gostoso deles é conversar, é comer junto, é tomar o chá quente. E aí Jesus diz que aquele homem rico falou de si para si. Tava sozinho. Não é meramente conversou com seus botões. Não é como você tá aqui. Peraí, o que eu vou falar hoje no podcast que eu vou perguntar pro Rodrigo? Não é esse tipo de ideia. Ele estava sozinho. Sim. Sem esposa, sem filhos. O que Jesus está ensinando naquela parábola? Ele construiu toda aquela fortuna ao custo de não ter ninguém perto dele, a não ser empregados que com certeza cuspiam no prato antes de levar para servi-lo. Sabe? Tem tanta gente rica aí que deve comer tanto, mesmo em restaurante chique, deve comer tanta coisa com cuspe lá dentro, sabe que o camarada trata mal, enjoado e tudo mais. Ele expulsou todo mundo e Jesus estava com 2 irmãos querendo brigar por causa da herança e pedindo para ele repartir. Ele falou, tem que unir vocês, não separá-los. Cuidado. Então, cuidado com o homem que gastou tudo para ser rico e não tinha com quem comemorar. Então você tá rico, milionário, mas olha pro lado, não tem saúde. Tem um monte de piada, mas não tem ninguém para rir. Tem uma mesa de 8 metros que só coloca uma cadeira que é a sua. Sabe? Já tá, não sei em que situação, os filhos já não conversam com você. O que adianta? Aí eu lembro daquela questão, é o Goulart de Andrade que falava, né? Você tem que às vezes escolher entre ter razão e ser feliz. Eu faço isso todo dia no meu casamento. Mas o contexto original da frase foi essa também, que a esposa estava brava. Eu prefiro ser feliz. E ele falou, eu tenho que escolher. Até porque a razão quem tem geralmente sou eu mesmo. Você tem toda a razão, Boludinho. Exatamente, até quando concorda comigo.